ainda de pé, abra sua Bíblia comigo. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 5 ao verso de número 13. Tema hoje da nossa mensagem: passos para uma vida melhor. Passos para uma vida melhor. Quem aqui deseja viver uma vida melhor? É isso que Deus deseja também para nós. Deus, desde quando criou a humanidade, Ele tem esse desejo no coração de nos proporcionar sempre uma vida melhor, sempre. E para alcançarmos uma vida melhor, nós precisamos alcançar a consciência ou entendimento de coisas que diz respeitam a nós. Precisamos ter postura diante do mundo e ter também consciência de quem nós somos diante do mundo. Então existem passos que nós precisamos dar para alcançarmos uma vida melhor, aquilo que Deus deseja para nós, e tenho certeza que todos nós desejamos. A qualificação que você busca no emprego ou na profissão que você tem é para ter uma vida melhor. Todos os dias nós desejamos isso, né? Quando você faz uma obra na sua casa, quando você busca um conforto para a sua casa, é para poder desfrutar de uma vida melhor. Até mesmo a vestimenta que você compra, até mesmo a questão alimentar, para que você possa ter uma vida melhor. E Deus em todo tempo, Deus deseja nos proporcionar essa vida melhor. Por isso Deus enviou Jesus. Jesus morreu na cruz para nos conceder salvação. O homem estava distante de Deus, estava sobre o homem uma condenação justa e eterna. O homem, por causa do pecado, se afastou de Deus, mas Deus, querendo proporcionar ao homem uma vida melhor, tanto nesta vida que temos, mas também no pós-vida, Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário e eliminar sobre nós essa condenação justa e eterna que estava sobre nós. E através da morte de Jesus, Deus nos proporcionou e está nos proporcionando oportunidade para vivermos uma vida melhor aqui neste mundo e uma vida melhor na eternidade. Então entenda, Deus é aquele que quer ver e deseja ver você viver uma vida melhor. Às vezes nós passamos por momentos difíceis e às vezes duvidamos se realmente podemos desfrutar de algo ainda melhor e maior. Quero dizer para você, independente das circunstâncias adversas, Deus deseja e quer ver você viver uma vida melhor no relacionamento conjugal, uma vida melhor na sua profissão, uma vida melhor no reino, uma vida melhor de intimidade com Ele. Nós podemos buscar, não é pecado, entenda isso. Viver uma vida melhor não está direcionado somente para a vida financeira, entenda isso, porque às vezes levamos isso, né, no coração e no nosso pensamento. Para que eu possa ter uma vida melhor, pastor, eu preciso ter uma vida financeira abençoada. Não é isso. Claro que a vida financeira está embutido também numa vida melhor, mas às vezes uma transformação na visão e na nossa consciência, nós passaremos a viver uma vida melhor. Mudança de pensamento, mudança de atitude já gera em nós uma vida melhor. Você quer ver uma coisa? Existem pessoas que vivem até hoje com o mesmo salário que tinha antes de ter Jesus no coração. Mas deixa eu te perguntar, a vida hoje não é muito melhor do que antes sem Jesus? Você não mudou de profissão, você não mudou de lar, você não mudou de casamento,
Você mora na mesma casa, convive com as mesmas pessoas, só que agora Jesus está na sua vida. E porque Jesus entrou na sua vida, tudo mudou. Então a mudança de vida e viver uma vida melhor não está direcionado só na vida financeira. Entendendo que uma das coisas que Deus nos ajuda é termos uma vida financeira melhor. E isso parte através de uma administração financeira e também de uma fidelidade com Deus. E eu quero dizer aqui, a fidelidade com Deus gera para nós benefícios. A sua fidelidade em todas as áreas. Quando você é fiel a Deus, você alcança grandes benefícios para a sua vida. Mas vamos ao texto. Capítulo 8, do verso 5 ao verso de número 13, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que os seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Podeis assentar. Nós estamos diante de um fato, diante de uma história, diante de um acontecimento, a qual Jesus, mais uma vez, opera ou manifesta o seu poder. Estamos diante de um fato ao qual Jesus está ali nos primeiros milagres da sua caminhada. Jesus, Mateus vem relatando o início da caminhada profética de Jesus diante dos homens, e neste momento Jesus, após ter descido do monte, ter dado ensinamento aos seus discípulos, aos seus seguidores, ele se direciona para a cidade de Cafarnaum, uma cidade que ele tem como a sua própria casa. Cafarnaum foi um local que Jesus esteve muito presente. E quando ele entra ali em Cafarnaum, a Bíblia vai dizer que esse centurião, um chefe ou um líder, um homem cheio de autoridade pelo Império Romano, em Cafarnaum, por ele ser um centurião, um chefe de guardas de no mínimo 100 soldados, até mesmo mais soldados sobre a liderança deste homem, por ele ser um centurião ali na Galileia, em Cafarnaum, isso é sinal que ali havia um posto militar. Esse centurião era um homem romano, com autoridade romana. O povo judeu estava debaixo do Império Romano. Por muito tempo, o povo judeu tinha como líder reis. Mas depois que o povo judeu foi levado para o cativeiro babilônico e depois do seu retorno para a terra prometida, a terra de Canaã, eles passaram a viver debaixo de autoridades ou impérios que dominavam aquela região. O Império Persa, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Grego por muito tempo, e depois o Império Romano. Quando Jesus está manifestando o seu poder, e quando Jesus veio a esta terra, o império que dominava era o Império Romano.
E ele colocava, o Império Romano colocava alguns líderes, ou alguns chefes, ou alguns centuriões, em algumas cidades, com soldados, para manter a ordem naquele lugar e manter o domínio. E este centurião romano, era alguém que estava cuidando da ordem daquele local e tinha uma autoridade sobre ele que era do Império Romano. Este homem tinha ou um filho ou um escravo enfermo, paralítico. Em Lucas nós temos esta mesma narrativa, e Lucas relata que seria um escravo. Mas na verdade aqui em Mateus nós não temos se era um escravo ou um filho, mas ele fala sobre um criado, e a mesma palavra criado serve para filho ou para escravo. E este homem, tendo seu criado enfermo, paralítico, sofrendo horrivelmente, ele se direciona para a presença de Jesus. E quando ele chega na presença de Jesus, ele faz um pedido para Jesus curar o seu criado que estava enfermo. Jesus então decide curar este criado. E Jesus então começa a caminhar com aquele centurião, mas o centurião não aceita ou entende que não é digno de receber Jesus em sua casa. E ele diz para o Senhor: Senhor, o Senhor não precisa ir até a minha casa. Se o Senhor liberar apenas uma ordem, uma palavra, o meu criado será curado, porque eu sou o homem sujeito à autoridade, e eu tenho autoridade sobre homens, soldados, e quando eu dou uma ordem para os meus soldados, eles cumprem. Uma palavra que eu dou para os soldados que estão debaixo da minha autoridade, apenas uma palavra, ele precisa cumprir. Eu digo para ele: faça isso, ele faz. Eu digo: vai em tal lugar, e ele vai. E eu sei o que é ter autoridade. E eu reconheço, o centurião falando, parafraseando, eu reconheço e sei que o Senhor também tem autoridade. Não só autoridade para mandar em homens, mas autoridade para mandar sobre enfermidade, autoridade para curar com apenas uma palavra. E aquele centurião diz para o Senhor: Senhor, não precisa ir em minha casa, eu não sou digno de recebê-lo. Basta o Senhor liberar apenas uma palavra. E o Senhor fica impressionado. Ele fica impressionado com a atitude daquele homem. E ele diz: não vi em Israel fé como esta. E o Senhor então libera o centurião e diz para ele: vai, e seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia vai relatar que o criado daquele centurião foi imediatamente curado. Quando a gente lê o relato em Lucas, o relato de Lucas vai dizer que quem chega diante do Senhor não é o centurião, mas sim alguns anciãos que vão diante do Senhor pedir e rogar pelo criado do centurião. Mas no texto que nós estamos lendo, Mateus vai dizer que o próprio centurião vai à presença de Jesus. E ele pede, e Jesus opera um grande milagre na vida do criado daquele centurião. Na verdade, tanto na vida do criado, como na vida do centurião. Porque quando algo acontece com alguém que faz parte da nossa família, também faz conosco. Se alguém faz algo para o seu filho, está fazendo algo também para você. Então Jesus tanto opera no criado daquele centurião, como também na própria vida do centurião. Penso que aquele homem, quando diz que não era digno de receber Jesus na casa dele, nós temos aqui dois pensamentos. O primeiro, por ele ser tão humilde, mesmo sendo uma autoridade, mesmo sendo chefe daquela guarda naquele local, um homem muito humilde. Ou segundo pensamento, por ele ser romano, um chefe romano, do exército romano, e Jesus sendo judeu, e o Império Romano era um império opressor sobre o povo judeu.
Possa ser que ele tenha dado essa palavra ao Senhor por ser alguém romano e não judeu. Mas olhando para esse texto, eu tiro aqui alguns passos, alguns ensinamentos, através da vida desse centurião, para alcançarmos uma vida melhor. Aquele homem que se direciona a Jesus, aquele homem mesmo sendo romano, busca em Jesus um socorro. No texto de Lucas, que narra o mesmo acontecimento, Lucas vai dizer que este homem, este centurião romano, ele ajudou o povo judeu a construir uma sinagoga. Era um homem que, na verdade, tinha o apoio até mesmo do povo judeu naquela região, porque os anciãos judeus foram a Jesus pedir por este homem e pelo criado deste homem. E os anciãos diziam para Jesus: esse homem é merecedor, porque ele nos ajuda, porque ele nos ajudou a montar até uma sinagoga. Alguns vão dizer que este homem, na verdade, já estava assim bem convertido, né, ao judaísmo, porque ele ouvia muito falar de Jesus e era alguém que ajudava o próprio povo judeu. E este homem então recebe diante do Senhor o poder, o milagre, a cura do seu criado. Mas vamos olhar para a vida deste homem, para este acontecimento, e tentar extrair deste fato passos que podemos dar para alcançarmos uma vida melhor. Eu sei que você vai depois pensar e alcançar outros passos para que você possa sempre alcançar essa vida melhor. Eu não vou falar aqui, né, coisas que serão necessárias, isso é importante, mas você vai encontrar outras coisas que vão fazer você também alcançar uma vida melhor, entendendo em primeiro lugar que uma vida melhor só em Cristo. O homem pode alcançar uma condição melhor sozinho, o homem pode alcançar um conforto maior sozinho, mas uma vida melhor nós só alcançaremos em Cristo. Uma vida melhor que não está apoiada somente no recurso financeiro ou ter um bem, mas uma vida melhor que nos transforme por dentro. E quando alcançaremos a transformação, ou quando alcançarmos a transformação interna, tudo em nossa volta será transformado. A primeira coisa, ou o primeiro passo para uma vida melhor, é termos a consciência de quem somos. Tenha consciência de quem você é de fato. Para você alcançar uma vida melhor, você precisa ter essa consciência, este entendimento de quem você é de fato. Aquele centurião, quando ele chega diante do Senhor, ele revela para o Senhor e revela para nós, as Escrituras mostram isso para nós, ele sabia muito bem quem ele era. E muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Muitas vezes nós não temos consciência de quem nós somos em Cristo. E essa consciência de quem eu sou vai me ajudar a alcançar essa vida melhor. Porque muitas pessoas não vivem algo melhor ou algo maior, porque não sabem quem são. Ou estão assim alcançando o entendimento de que são pessoas que na verdade não são. Vou explicar isso um pouquinho. Pessoas que olham para si e falam assim: eu não posso, eu não consigo, eu não fui, eu não tenho condição de assumir isso ou fazer isso. Na verdade, você não tem de verdade a consciência de quem você é. Porque se você tivesse realmente a consciência de quem você é, você estaria vivendo ainda algo maior e melhor sobre a sua vida. O texto que nós lemos, e eu quero ler agora do 7 ao 13, nós lemos do 5 ao 13, agora vamos ler do 7 ao 13, diz assim: Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Aquele homem faz um pedido,
E Jesus fala para ele: eu vou curá-lo. E o homem começa a mostrar essa identidade de quem ele era. Ele diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Ele já tem consciência de quem ele é. O texto aqui vai dizer, ele vai relatar: eu não sou digno. E na verdade, irmãos, entenda isso, nós não somos dignos de tantas coisas que Deus nos proporciona. Entenda isso. Todos nós somos pecadores, e eu preciso ter essa consciência. Mas eu também preciso entender e ter consciência de que sou pecador, mas também sou algo a mais em Cristo. Entender que não sou digno é importante, entender que sou pecador, mas não vivo mais na prática do pecado, mas eu preciso entender que sou algo a mais. E ele continua relatando: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha o verso 9, e nós vamos aqui ter essa visão deste homem que entende quem ele é. Ele diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Olha ele demonstrando para Jesus e entendendo quem ele é. Ele não era um homem comum, e ele sabia disso. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele era um centurião, ele era um chefe de um exército naquele local. Havia sobre eles homens. E ele fala para Jesus: Senhor, eu sei quem eu sou. Aqui eu não sou qualquer um, aqui eu sou um chefe. E por ser chefe, eu dou ordem, e a minha ordem tem que ser cumprida. Mas não só sou chefe e dou ordem, mas estou debaixo também de ordens. Eu sou um oficial, mas existem pessoas acima de mim, porque eu estou sujeito à autoridade, e eu também tenho autoridade, e eu dou ordem, e a minha ordem tem que ser cumprida. Então este homem, ele sabe quem ele é, e porque ele sabe quem ele é, ele desfruta de poder e autoridade. Se ele não soubesse quem ele era, ele ia deixar de usufruir do poder e autoridade que estava sobre ele. E nós precisamos entender quem nós somos, para alcançarmos essa vida ainda melhor. E o que nós precisamos entender e ter a consciência de quem somos: nós somos filhos do Deus vivo. E quando eu tenho essa consciência, eu desfruto de poder e autoridade. Você precisa ter essa consciência, mas não uma consciência de você ter só um vocabulário dentro de você. Aquele homem, ele tanto tinha aquele vocabulário de saber que ele era um oficial, mas ele exercia a autoridade que ele tinha. E nós somos filhos de Deus, e muitas vezes não exercemos a autoridade que temos. João, o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se nós estamos em Cristo, nós recebemos este poder, de quê? De nos tornarmos filhos. E se somos filhos, entenda isso, há sobre nós poder e autoridade que podemos desfrutar. Aquele homem, ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E ele desfrutava do poder e autoridade que estava sobre ele.
se você não tiver consciência de que você é filho, filha de Deus, filha e filho do Criador, você vai deixar de exercer poder e autoridade em Cristo sobre a sua vida. E que poder e autoridade é essa, pastor? De viver o melhor, de viver o novo. Em Cristo nós temos esse poder de profetizarmos, de declararmos, de buscarmos o melhor para as nossas vidas. Imagine alguém que sabe quem é, irmãos. Se você sabe que você tem um pai que pode te proporcionar coisas grandes e melhores, e você não tem essa consciência, eu sou filho, mas eu não vou pedir não, eu sou um filho que estou distante, você deixa de desfrutar daquilo que seu pai tem. Você é filho, e a Bíblia vai dizer que aqueles que são filhos são herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Mas se eu sou filho, e você é filho e filha, para aqueles que estão em Cristo, você tem poder e autoridade para exercer e para viver o novo. Você tem poder e autoridade, entenda isso, para repreender aquilo que você não quer na sua vida. O nome de Jesus, nós que somos filhos podemos usá-lo, e no nome dele nós podemos repreender o mal, nós podemos repreender obras do inferno, nós podemos repreender problemas sobre os nossos lares, nós podemos repreender problemas e dificuldades que surgem sobre as nossas vidas, porque somos filhos. Nós temos poder e autoridade para vivermos a prosperidade de Deus. Qual o pai que não quer ver o filho prosperar? Há poder para você prosperar na sua vida, entenda isso. Aquele homem, ele tinha essa consciência. Não era um homem que não sabia quem ele era. E olha que ele coloca isso. Ele poderia muito bem chegar e falar: Senhor, basta uma palavra que o Senhor der, o Senhor vai curar o meu criado. Não, ele diz: eu sei quem eu sou, Senhor. Eu sei. E esse poder e autoridade que nós temos é em Cristo. Quando eu entendo que sou filho, e não entendo só como um vocabulário que alcancei, não, que eu sou filho de Deus. Não, o filho, na verdade, ele não só fala, ele vive como filho. Ele entende a autoridade que está sobre ele. E esta autoridade foi Jesus que nos deu. Então, se tem algo na sua vida que você ainda não está vivendo, comece a colocar essa autoridade, esse poder que está sobre você, e comece a profetizar: eu quero viver o melhor, eu quero viver algo novo. E eu repito aqui, não entenda isso como algo só financeiro, porque tem muitas pessoas que alcançam o recurso, mas alcançam problemas. Existem famílias que começam a prosperar e as famílias começam a brigar. Então dinheiro não é solução. Entenda isso. É bom, irmãos, quando nós temos sabedoria para lidar com o dinheiro. Olha, nós podemos ganhar muito e não vai fazer diferença nenhuma, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Muitos dizem aí que o dinheiro e o poder, né, você traz a revelação de quem realmente é a pessoa. Mas o dinheiro é bênção quando temos sabedoria para administrar. O dinheiro vem para ser bênção, não maldição sobre a família. Mas você pode profetizar e declarar e buscar viver o melhor, porque você é filho, filha, e como filho e filha, você tem um pai que quer ver você desfrutar de algo maior, de algo a mais, e ele quer ser esse que te impulsiona a alcançar. Mesmo que esteja difícil, mesmo que você não veja nada, comece a buscar esse melhor e diga: Senhor, eu quero viver o melhor, eu quero viver algo maior sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu ministério. O Senhor quer proporcionar e pode me proporcionar. Você não é qualquer um, qualquer uma. Você não é qualquer um.
Você é filho, você é filha. Então exerça essa autoridade. Mas deixa eu dizer algo para você, para te botar também com o pé no chão. Mesmo sendo filho e filha, você não está isento de passar momentos difíceis. Mesmo sendo filho e filha e tendo poder e autoridade sobre a sua vida, para viver prosperidade, para viver o melhor, saiba que momentos difíceis também virão. Pastor, eu sou filho, eu sou filha, e por que estou vivendo isso na minha vida? Possa ser algo que Deus queira tratar com você. Quando Deus nos permite passar por algo, na verdade Deus só quer nos tornar mais fortes, para nos proporcionar sempre algo maior. Então nunca perca essa visão de quem você é, essa consciência, e é o primeiro passo para alcançar uma vida melhor. Quando alguém falar que você não presta, quando alguém falar que você não vai alcançar nada, repreenda e fala: eu não sou qualquer um ou qualquer uma. Você tem que entender que eu sou filho e filha de Deus. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque tenho um propósito. O que está acontecendo, na verdade, não é para me fazer parar ou destruir. Na verdade, o que eu estou passando é Deus me preparando para que eu possa alcançar lugares ainda maiores. Entende, irmãos? O pai nunca abandona o filho. Não o pai natural, mas o pai que nós temos, que é o nosso Deus. Ele não nos abandona. E Ele deseja nos proporcionar o melhor. E eu profetizo uma vida melhor para você. Eu profetizo um relacionamento conjugal ainda melhor para você. Eu profetizo uma vida financeira ainda melhor. Eu profetizo uma vida espiritual ainda melhor. Obediência à palavra de Deus ainda maior. Eu profetizo na sua vida. Segundo passo, verso 9, hein? O verso 9 diz assim: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Qual o segundo passo para alcançarmos uma vida melhor? O primeiro é a consciência de que somos filhos. O segundo é entender a importância da submissão. Porque muitas pessoas não vivem o melhor, porque muitas pessoas buscam algo melhor e não alcançam, porque muitas vezes quebram princípios. E quando você quebra princípio, você deixa de viver algo mais ou algo maior sobre a sua vida. Este homem, ele sabe quem ele é, e ele sabe a autoridade que ele tem, mas ele não deixa de entender que ele também está debaixo de autoridade. Ele tem homens sobre a sua liderança, mas ele também entende que existem homens, pessoas que estão sobre ele. Quando ele fala homem sujeito à autoridade, ele está dizendo: eu tenho autoridade, mas eu também tenho pessoas que são autoridades sobre mim. Então, querido, entenda a importância da submissão. Hoje é tão difícil, né, encontrar pessoas que estejam dispostas a ser submissas primeiro ao Senhor. Entenda isso. A sua submissão, em primeiro lugar, ela precisa ser diante do Senhor. E o que é ser submisso ao Senhor? Ser submisso à palavra, ser submisso às ordens, ser submisso aos propósitos de Deus. Entender que eu tenho minha vida, mas a minha vida, ela precisa ser controlada por alguém. Aquele homem que tinha autoridade, e uma grande autoridade, ele olhava para trás e percebia que aquela autoridade que ele tinha estava também debaixo de uma autoridade que ele era submisso. E olha o que eu vou te dizer: a autoridade que você tem para exercer sobre a sua vida,
o poder e a autoridade que o Senhor te dá, você conserva esse poder e autoridade quando você é submisso e permanece submisso a uma autoridade. Imagine aquele homem, se ele deixa de ser submisso ao Império Romano, será que ele exerceria aquela autoridade que ele possuía? De forma alguma. Porque ele só exercia autoridade, porque ele era obediente às autoridades que estavam sobre ele. Então, se você quer exercer esse poder e autoridade no nome de Jesus, esteja submisso a Jesus. Senhor, pastor, eu falo, eu oro, mas nada acontece. Está sendo submisso ao Senhor? Está sendo submisso ao Senhor? Imagine um homem comum chegando na Galileia naquele período e dando ordem aos soldados. Um homem comum. O soldado iria obedecer? Não. Por quê? Porque não tinha nenhuma autoridade sobre ele. Mas por que eles respeitavam o centurião? Porque o centurião era alguém que tinha autoridade sobre ele, delegada, para que ele pudesse exercer a autoridade. Estão entendendo? Estão entendendo? Quando você é submisso às autoridades, você conserva a sua autoridade. Enquanto aquele homem prestava relatórios ao Império Romano, ele preservava a autoridade que ele tinha. Porque quando os soldados olhavam para o centurião, na verdade não enxergava só o centurião. Quem eles enxergavam? O Império Romano. Quando o Império Romano declarar que aquele centurião não é mais chefe, ele não exerce mais autoridade sobre os soldados. Mas enquanto ele é submisso ao Império Romano, ele exerce essa autoridade. Então, se você quer preservar a sua autoridade, de profetizar, autoridade para viver algo novo, autoridade para repreender o mal, autoridade para prosperar em Cristo, seja sempre submisso ao Senhor. Sempre. Mas não só ao Senhor, mas às autoridades que é constituída por Deus. E a Bíblia vai falar isso. Tanto as autoridades que são constituídas por Deus no governo, na cidade, no estado, no Brasil, como autoridades espirituais sobre a sua vida. Já me deparei com pessoas que a maior dificuldade delas era se submeter a uma outra autoridade. A pessoa falar. Qual a sua maior dificuldade? Eu não consigo me submeter a certas pessoas. Mas você quer ter autoridade? Como é que você vai ter alguma autoridade se não se submeter a uma outra autoridade sobre a sua vida? Agora, se essa autoridade que está sobre a sua vida não é direcionada pela Bíblia ou pelo Senhor, ou é uma autoridade que na verdade te oprime, aí não, está errado. Foge. Mas enquanto a autoridade é bíblica e na verdade quer preservar a sua caminhada com Deus, seja submisso. Seja submisso. Se você tem um líder, se você é de algum ministério, seja submisso. Às vezes o liderado quer ser maior do que o líder. Você quer ver uma coisa? Muitos senhores naquela época, muitas vezes não tinham tanto conhecimento quanto os seus escravos. Só que o escravo era senhor, era servo. E o chefe era senhor daquele escravo, mas muitos senhores não tinham tanto conhecimento quanto os seus escravos. Não todos os escravos, mas tinha escravo que tinha muito mais cultura e conhecimento do que o próprio senhor. Mas o escravo era sempre escravo. Então, mesmo que você tenha uma bagagem muito maior, se existe um líder sobre você, seja submisso. Isso não é feio, não. Isso é honroso. Isso é honroso, irmãos.
Uma vez o pastor Eduardo Dutra pregou isso aqui: aquilo que você não alcança pela fé, você alcança pela honra. E se tem algo que eu gosto de cumprir e fazer, é ser submisso àqueles que estão sobre mim. Graças a Deus. Enquanto eu fui liderado pelo meu pastor, sempre procurei ser submisso a ele. Sempre, sempre. E por isso Deus sempre me honrou. E por isso todas as vezes que eu assumi um ministério, eu poderia exercer a minha autoridade e o meu poder. Não aquele poder opressor. Entenda isso. Espero que vocês estejam me entendendo. Porque a autoridade não é autoritarismo, né? Autoridade não se pede, se conquista. E por que você conquista? Porque você está debaixo de autoridade. E a sua submissão, ela te proporciona crescimento. Imagine um empregado diante do seu patrão, e ele exercendo, e ele sendo submisso ao patrão, e sendo alguém de confiança. O que acontece com esse empregado? Ele só, enquanto você é submisso ao Senhor, você só cresce. Você só cresce. E a submissão, ela revela o seu coração. Se você é submisso, vai revelar o seu coração. Se você não é submisso, também revela o seu coração. Então, passos para alcançar uma vida melhor, entenda que você é filho, filha. Passos para alcançar uma vida melhor, esteja debaixo da autoridade, ou entenda a importância da submissão. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito, né? Hoje a gente tem aí muitos lugares que você chega, não existe mais pastor. É um grupo que lidera. Não, pastor não. Sabe o que é isso? Muitas pessoas que não querem se submeter à liderança. E aí deixam de crescer e de prosperar e de viver uma vida melhor. Terceiro, passos para alcançar uma vida melhor. Tome atitudes que te gere benefícios, ou tome atitudes certas. Como ter atitudes certas, pastor? Todos nós somos passivos de erro, ou de erros, todos nós. E sempre seremos passivos de erros. Erraremos, né? Tentando acertar. Quantas pessoas que tentam fazer algo correto e erram? Somos passivos de erro. Qualquer instituição é passiva de erro. Qualquer ser humano é passivo de erro. Então, entenda aqui primeiro, dentro da mensagem, se alguém errou com você, não crucifique não, porque as pessoas são passivas de erro. E assim como alguém pode errar com você, você também pode errar com outras pessoas. E assim como você vai desejar receber misericórdia do outro, exerça misericórdia para aqueles que erram também com você. Mas se você quer viver uma vida melhor, você precisa tomar atitudes certas, atitudes que te geram benefícios. Entenda isso. E aquele centurião, no verso de número 5, vai dizer assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Então, qual a atitude correta deste homem? Qual a atitude correta que gerou para este homem benefícios? E isso nós precisamos tomar também para as nossas vidas. Entender que atitudes corretas vão gerar grandes benefícios para nós. Aquele homem tinha uma necessidade. Aquele homem tinha uma preocupação. Aquele homem tinha sobre ele também grandes responsabilidades. E a necessidade que ele tinha naquele momento, e a preocupação que ele tinha naquele momento, fez ele buscar o Senhor. E a atitude que ele tomou de buscar o Senhor, gerou grande benefício para ele. E qual foi o benefício? Ter o seu criado curado. E se eu quero viver uma vida melhor, eu preciso observar quais atitudes que vão me gerar grandes benefícios.
E uma das atitudes que nós precisamos tomar para alcançarmos grandes benefícios é buscar a Deus. Você pode buscar uma qualificação profissional, você pode buscar fazer um curso, vai te gerar benefício. Mas tem algo que vai te gerar um benefício maior, é buscar o Senhor. Aquele homem tinha grandes benefícios sobre a vida dele. Mas tudo que ele tinha sobre a vida dele não podia proporcionar algo maior. O quê? A cura do criado. Mas quando ele buscou o Senhor, o benefício maior para a vida dele foi alcançado. O recurso que ele tinha poderia não trazer o benefício que ele desejava. O conhecimento que ele tinha poderia não trazer o benefício maior para a vida dele. Mas o buscar a Jesus trouxe um benefício maior para ele. Mas entenda que aquele homem para tudo na vida dele. Um centurião, um chefe de no mínimo 100 soldados, alguém que tinha que cuidar e tinha que também prestar conta, um homem que tinha casa, um homem que tinha família, um homem muito atarefado. O que ele faz? Para tudo. Para tudo. E ele vai buscar o Senhor. Tem gente que precisa parar um pouco do que está fazendo para buscar Jesus. O que você faz e busca para a sua vida natural é importante. Você não pode descartar o seu trabalho, o seu esforço para melhorar profissionalmente, o seu esforço para poder proporcionar um conforto maior dentro de casa. Você não pode descartar isso. Ser responsável, mas você não pode colocar isso e deixar de buscar aquilo que pode te proporcionar algo maior, que é a presença de Jesus. Tem gente que tem tempo para tudo, só não tem tempo para Jesus. Aquele homem para tudo. Para tudo. Jesus entra em Cafarnaum e aquele homem para e vai buscar o Senhor. E porque ele buscou o Senhor, ele alcançou um grande benefício para a vida dele. Olha que atitude correta daquele homem. Então, querido, querida, não passe o dia inteirinho sem separar um tempo para buscar o Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho que estudar porque eu preciso me formar. E o Senhor? E o Senhor? Ah, pastor, agora eu trabalho em casa e já não tenho mais tempo e eu trabalho 24 horas em casa. E o Senhor? Aquele que pode te proporcionar um benefício maior. Então, quer viver o melhor na sua vida? Quer viver o melhor? Quem quer viver o melhor? Busque o Senhor. Tem hora que a gente tem que fazer isso, para tudo. Para tudo. Pastor, não dá, pastor, dá sim. Você quer ver como dá? Quando você está doente, você não para? Não, se eu parar, para tudo também em minha volta. E quando você fica doente, para tudo em sua volta? Para não. Por que não parar e buscar o Senhor? Por que não parar? Pastor, eu não posso parar no meu trabalho. Não, não estou falando isso. Eu estou falando em você administrar um tempo para buscar o Senhor. E quando você administra, você para, não para? Quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, não deixa ninguém entrar e você fala, ó, não me perturba não que eu vou orar. Você para tudo. Você quer ver uma coisa que você para tudo? Você está vindo buscar o Senhor. Você deixou de limpar a casa, você deixou de fazer uma janta, você deixou de pensar no trabalho amanhã para estar aqui. Você parou tudo. Entende? Que essa atitude de parar tudo e vir buscar o Senhor, vir a esta casa, você está buscando viver o melhor para a sua vida? E a Bíblia vai dizer isso: buscai o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque o Senhor. A gente quer alcançar tantas coisas, mas esquecemos de Deus. Imagine você ter uma pessoa que pode te ajudar a alcançar o que você precisa e você abandona essa pessoa. É você pegar um barco para navegar e falar lá para o chefe do barco, qual o nome lá do motorista não, né? Timoneiro. E falar para ele assim, dá licença. Aí ele vai olhar para você assim, como assim? Não, dá licença. É que eu tenho minha habilitação para dirigir carro, eu vou navegar. Vai sozinho? Vou. Aí você, fácil demais. Aí pega a primeira tempestade. O que acontece? Afunda. Porque você tirou a pessoa mais importante que deveria estar com você. Assim acontece na nossa vida. Irmãos, eu estou dando uma ilustração, mas se a gente olhar para a nossa vida, a gente faz isso. Porque a gente faz tudo durante o dia, só não faz buscar o Senhor. Pastor, mas eu estou em todo o tempo orando, falando com Deus, mas fazendo um montão de coisa junto. E é importante, irmão, não estou falando para você descartar isso não. Está indo trabalhar, vai orando. Está no trabalho fazendo algo, faz orando. Mas sabe o que o Senhor quer de verdade? Que você pare tudo. Sente e comece a falar com Ele. É isso que Ele quer. Senta. Tem gente hoje pagando terapeuta, importante mas o maior terapeuta nosso é o Senhor. Senta com Ele tete a tete. Às vezes você paga R$100 numa consulta para ficar 1 hora ali com o terapeuta. E você pode fazer isso de graça com o Senhor. Não estou falando para você descartar o terapeuta, estou falando para você também usar Deus como seu terapeuta. Senhor, estou aqui. Me ajuda, Senhor. Não sou ninguém sem o Senhor. Eu não quero caminhar sozinho. Eu não quero viver sozinho. Eu quero viver do seu lado. Eu quero a tua ajuda. Eu quero o Senhor sobre a minha vida. Me ajuda. Para tudo, irmãos. Para tudo. Para tudo. Isso vai te gerar grandes benefícios. Primeiro benefício que você vai começar a ter é de si mesmo. Você dentro de casa era uma pessoa ruim de lidar, você vai começar a ser uma pessoa boa dentro de casa, para o seu cônjuge, para os seus parentes. Por quê? Porque agora você é alguém que está buscando a Deus, buscando transformação. Mas tem que parar. Se não parar, você não vai alcançar. Atitudes para alcançar uma vida melhor: entender que você é filho, entender a importância da submissão e tomar atitudes corretas, atitudes que te geram grandes benefícios. Lute para alcançar grandes benefícios lá fora. Lute. E não é fácil não. Você tem que suar. E não sei se é assim para você, mas às vezes eu penso assim, para a vida do cristão é muito mais difícil. E é mesmo. Não é fácil não. Deus nos prometeu grandes riquezas em todas as áreas. Mas não pense você que vai cair do céu, não. Vai lá, demonstre fé. Olha o que surpreendeu o Senhor, a fé daquele homem. Não é fácil não, mas não deixe de buscar a Deus. Não deixe. Reserve um tempo de manhã ou à noite. Tenha o seu momento com Deus. Seu momento. E faça disso uma rotina. Faça disso um hábito. Faça disso um hábito. E para terminarmos, passos para alcançar uma vida melhor. Creia no poder e na autoridade de Jesus. Creia. Quer viver o melhor? Quer viver uma vida melhor? Quer viver algo novo para você? Creia no poder e na autoridade do Senhor. Aquele centurião, verso de número 5,
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe o centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Que confiança no poder e na autoridade de Jesus. E para vivermos uma vida melhor, irmãos, nós precisamos demonstrar essa confiança no poder de Deus, no poder do Senhor. E Jesus no final diz assim: então disse Jesus ao centurião, verso de número 13: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Quer viver o melhor para a sua vida? Não seja incrédulo, mas creia. Creia no poder do Senhor. Creia. Ele pode te proporcionar. Ele pode mudar a história da sua vida. Ele pode mudar o quadro da sua saúde. Ele pode transformar o seu lar. Ele pode abrir portas. Ele pode também fechar portas. Ele está ao seu lado. Você não está só. E Ele quer trazer à existência uma vida melhor para você. Você precisa crer nele. Existem pessoas que confiam mais nas suas forças do que no Senhor. Existem pessoas que colocam toda a sua fé no trabalho e deixam de confiar em Deus. Pessoas que dizem assim: se não fosse esse trabalho que tenho hoje, não coloque sua fé no trabalho. Coloque sua fé no Senhor. E aquele homem, ele poderia receber o Senhor na casa dele, mas a fé dele era tão grande no poder do Senhor, que ele falou: Senhor, tu não precisa nem estar presente, é só liberar uma palavra. Então crer em Deus, ou crer no Senhor, é muitas vezes não ver nenhum sinal e falar assim: Deus está fazendo. É não ver nada mudar de imediato e falar assim: tudo vai mudar. Como o profeta, quando manda o seu servo ver se tinha alguma nuvem no céu. E quando o seu servo diz para o profeta: eu vejo uma pequena nuvem. E o profeta diz: vai cair um temporal. Vai cair uma grande chuva. Um pequeno sinal. Um pequeno sinal. Então, irmãos, creia, creia. Jesus é poderoso para transformar situações adversas em situações favoráveis. Muitas vezes você não precisa nem sentir, basta Ele liberar uma palavra. E sabe o que Ele está dizendo para você hoje? Que Ele quer que você viva uma vida ainda melhor. E para viver uma vida melhor, além disso tudo que eu falei, você sabe que ainda precisa dar mais passos para continuar alcançando ainda uma vida melhor. Mas esses passos que eu te passei pode ser o início para você permanecer alcançando essa vida melhor. Você é filho. Entenda a importância da submissão. Tome atitudes que lhe proporcione grandes benefícios, e essa atitude é buscar a Deus e crer no poder do Senhor. Creia, não duvide. Sabe quando você duvida do poder? Quando você busca outros recursos. Entende? Porque se eu creio que Jesus é poderoso, quem é o meu recurso? Jesus. E se eu deixo de buscar ajuda no Senhor e busco ajuda em outros lugares, apesar de ser importante, mas em primeiro lugar buscar ajuda do Pai. E quando eu deixo de buscar em Jesus, eu estou dizendo que Ele não tem esse poder para fazer o que eu preciso. E
E o que você precisa e tem como dependência para a sua vida, Jesus pode. Jesus pode. E eu profetizo uma vida ainda melhor para você. Uma vida ainda melhor em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E é isso que Jesus quer. E é isso que Jesus deseja.